Eu me sinto em casa porque eu sei que vocês celebram a vida de Jesus. Eu me sinto em casa porque eu sei que vocês celebram a palavra que sai da boca dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Eu quero falar sobre Evangelho sem filtro. Esse é o tema dessa mensagem. Eu me sinto bastante à vontade hoje de falar um pouco sobre propósitos e sonhos de Deus para a nossa geração. Porque propósitos e sonhos de Deus para a nossa geração não se limitam a quem é jovem. Quantos creem nisso? Então, você que está ouvindo, por favor, não entenda que essa mensagem ela é restrita aos jovens, mas é restrita a todo aquele que crê no Filho de Deus. Se você crê em Jesus, meu irmão, existe um projeto lindo de Deus para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É interessante porque quando a gente fala a respeito do Evangelho genuíno, quando a gente tem um primeiro contato com o Evangelho genuíno, é um trabalho, pastor, muito mais de desconstrução de tudo aquilo que a gente entendia antes do que qualquer outra coisa. Eu sei que quando começaram a me apresentar de fato o que é o Evangelho do Reino de Deus, eu percebi na verdade que o Jesus que me apresentaram era completamente diferente. Sabe, é como se existisse um Jesus evangélico e o Jesus de Deus. O Jesus evangélico, ele adquiriu com o tempo as características da cultura evangélica. Adquiriu com o tempo as características daqueles que pregam segundo as suas verdades, mas o Jesus de Deus não. O Jesus de Deus, ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. O Jesus de Deus, ele não tem nada distorcido, mas ele é o próprio Deus manifesto. Então, eu quero falar nessa noite sobre esse evangelho sem filtros. O evangelho desse Jesus genuíno, sabe? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, minha esposa sabe mais do que ninguém o quanto de temor se enche o meu coração. Eu fico me preparando, buscando em Deus direção, porque eu entendo que quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, é muito mais do que compartilhar ideias ou um sermão. Quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade de trazer vida onde existia morte, restaurar sonhos, trazer pessoas que estavam sem nenhuma perspectiva de futuro a voltarem a sonhar os sonhos de Deus. E eu creio que é isso que a gente vai ver nessa noite. Eu creio que a gente vai ver pessoas completamente cheias de Deus através da palavra que sai da boca dele. E eu quero falar sobre isso. A nossa geração, ela tem um propósito específico. Nosso Deus é um Deus de gerações, sabe? Em todo tempo ele se moveu de formas diferentes, dependendo das gerações em que se movia. Então, se a gente for pegar desde a igreja primitiva até os dias de hoje, você percebe Deus se movendo de formas diferentes. E eu creio que existe um projeto de Deus específico para a nossa geração. É que a gente venha restaurar princípios do reino dele que se perderam com o tempo. Que a gente venha proclamar princípios do reino dele que hoje parece que não alegram mais tanto o coração de quem ouve, mas é a única coisa capaz de edificar o espírito de quem ouve. Sabe, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que só a cruz de Cristo tem poder para salvar. Existe um homem chamado A.W. Tozer e ele comentou algo que eu achei impressionante. Ele diz que nos dias atuais parece que existe uma nova cruz. Existe a cruz de Cristo e parece que hoje muitos estão indo em busca de uma nova cruz, é a cruz do entretenimento. Eu não sei se você já reparou, mas a gente tem visto muito entretenimento nas igrejas. E todas as vezes em que eu falo de entretenimento, as pessoas me olham com um olhar estranho porque eu vim de uma igreja que as paredes são pretas e a gente tem muita luz no palco. Aqui não é diferente. Mas entretenimento na igreja é muito diferente da estrutura que nos cerca. Sabe, a gente lá em um ano tem culto jovem todos os sábados, a gente tem cultos todas as semanas, mas a gente promove festas também. A gente fez 2 esse ano. E eu sinceramente não vejo problema nenhum da igreja promover entretenimento. Todo mundo aqui gosta de entretenimento, sim ou não? Eu sei que tem pessoas aqui que vão para a Disney com frequência, pessoas aqui que já devem estar com viagens programadas, a gente gosta de ir para o cinema, teatro. Eu não vejo problema algum, meu irmão, na igreja promover entretenimento. O problema é quando a igreja se torna entretenimento. O problema é que quando as luzes se apagam e acaba a música, a gente não tem mais nada além de entretenimento. Eu creio que a nossa geração foi chamada para restaurar isso. Preste atenção, não importa o que as pessoas têm buscado quando entram na igreja, se elas estão indo em busca de entretenimento ou de promessas vazias para se sentirem satisfeitas, o que importa é que todas as vezes em que cada um de nós estiver com a oportunidade de ministrar a palavra, independente da motivação de quem entrou, eles vão sair com uma certeza:
O evangelho genuíno de Jesus é mais apaixonante do que qualquer outra coisa. Nada se compara a ele. Nenhum entretenimento pregado em nome do reino de Deus é capaz de saciar um homem faminto. Nenhum entretenimento pregado em nome do evangelho de Deus é capaz de restaurar uma família. Nenhum entretenimento capaz de atrair multidões é capaz de mudar completamente a história de um homem. Só o evangelho genuíno de Jesus é capaz de fazer isso. Um evangelho sem filtro. Eu quero falar algumas coisas, eu até falei com o Mauricinho, eu falei, mano, eu quero compartilhar algumas coisas que têm me incomodado antes de falar algumas coisas que vão nos alegrar. Então, eu não vim aqui para me colocar numa posição de juiz da igreja, amém? Mas eu creio que aqui tem uma geração que tem a oportunidade de mudar muita coisa. Entrar na nova igreja hoje, entrar na Lagoinha e em algumas outras igrejas, restaure em nós a esperança de que existe algo novo de Deus surgindo no meio da nossa geração. Existe uma igreja se levantando, entendendo que não existe nada que alegre mais do que o poder da palavra de Deus manifesto. Vocês fazem parte disso. Existe da parte de Deus expectativa para que essa igreja se levante. Lá na nossa igreja a gente colocou o nome de Next nos jovens, próximo, porque há muito tempo nós ouvimos falar que uma próxima geração vai se levantar, uma próxima geração vai se posicionar, uma próxima geração vai ser parte do avivamento, e nós entendemos que nós somos essa próxima geração. Você faz parte dessa geração, você faz parte disso, isso é hoje. Consegue água para mim, por favor? Ah, tá. Você faz parte disso. Abre para mim, vaso. Obrigado. Sabe, eu não quero falar a respeito de um evangelho de autoajuda, eu não sei se você já percebeu, mas se a gente começar a ouvir algumas coisas que estão sendo faladas em nome do evangelho, parece muito mais autoajuda do que evangelho de fato. Não sei se você já ouviu alguma mensagem que parece que você está numa palestra e às vezes até se fala a respeito de Jesus, mas é muito mais para ilustrar as verdades de quem está palestrando do que o centro da mensagem em si. Sabe, eu creio em uma coisa, nenhuma mensagem que não carregue como centro dela Jesus e a sua cruz merecia ser pregada. Pelo menos não em nome dele. O evangelho de autoajuda, o máximo que ele faz é estimular você a acreditar que você é capaz. O evangelho de Jesus, na verdade, ele faz com que você entenda que sem ele você não é capaz de nada. A autoajuda estimula você a confiar nas suas forças. Isso não é fé, isso é otimismo. O problema é que quando as coisas não acontecem, o otimismo vai embora e a gente começa a se mover pelos sentimentos. Agora, fé não. Fé diz que você não pode, mas ele faz por você. A fé diz que você não teria como ir, mas ele te leva lá. A fé diz que você era escravo, mas ele te tornou livre. A fé diz que pela cruz todas as coisas são possíveis àquele que crê. Autoajuda não tem como fornecer nada daquilo que nós precisamos, porque ela fala a respeito daquilo que tem em nós mesmos. Eu e você sabemos que a gente tentou ir na nossa força, a gente sabe até onde a gente chegou. Até que um dia essa cruz foi apresentada e a partir desse dia tudo mudou. Há 10 anos atrás me apresentaram essa cruz e eu percebi que nada tem sentido se não for por meio dela. A cruz de Cristo me libertou, a cruz de Cristo me restaurou, a cruz de Cristo fez todas as coisas possíveis. É tudo por meio de Cristo nela. Aleluia, esse é o evangelho sem filtro. Eu creio de verdade que a gente vai levantar e vai fazer a diferença. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a mensagem do evangelho não tem um homem como centro dela. A mensagem do evangelho não fala a respeito do homem. Se você ler João 3,16, se você ler o que a palavra de Deus diz, pastor, a respeito do amor de Deus pelo homem, a gente vai entender que a mensagem do evangelho não se resume ao homem, mas se resume ao amor de Deus pelo homem. Que amor furioso é esse? Que amor furioso é esse, capaz de invadir o inferno para trazer de volta o que sempre foi seu? Que amor furioso é esse, capaz de romper todas as barreiras? Sabe, o que Jesus fez, na verdade, foi colocar por terra todas as certezas que existiam sobre a face da terra. Ele fez muito mais do que curar enfermos, ele fez muito mais do que sarar feridas abertas. Jesus, ele venceu a própria morte. Você tem noção do que é isso? A única certeza estabelecida sobre toda a face da terra, sobre toda a cultura, é de que eu e você vamos morrer um dia. Você pode entrar aqui hoje, talvez você nem creia no que eu estou falando, mas uma certeza a gente tem em comum: nós vamos morrer um dia.
O impressionante é que até essa certeza Jesus lançou por terra, porque ele venceu a morte e ele mudou completamente todas as coisas. Glória a Deus! Glória a Deus! É desse evangelho que eu vim falar nessa noite. Talvez algumas pessoas me ouvindo, algumas pessoas pela internet vão falar: bom, André, então o que você sugere? A gente precisa de uma nova reforma? A igreja não precisa ser reformada novamente, sabe? Só se reforma aquilo que está desgastado ou que está destruído de alguma forma. O que a gente precisa fazer é voltar ao início de todas as coisas. Como que a igreja primitiva fazia? A gente já parou para analisar isso. Eu vou falar sobre algo muito simples, mas que talvez você ainda não tenha percebido. Eu parei para perceber isso esses dias. A gente se pauta a respeito do que Deus é capaz de fazer através da igreja, lendo, por exemplo, o livro de Atos. Agora, a igreja primitiva não tinha nenhum livro para saber o que é ser igreja. Hoje, se você me perguntar: André, o que é ser igreja? Abra a Bíblia e você vai entender o que Deus diz a respeito do que é ser igreja. Agora, naquele tempo, eles não tinham nenhum livro para direcioná-los. Eles escreveram a história que está no livro. Então, como que eles fizeram? Eles simplesmente foram completamente dependentes do Espírito Santo e da palavra que sai da boca de Deus. Uma igreja construiu a história. Preste atenção, uma igreja mudou completamente todo o cenário cultural da época, social da época, porque eles entenderam que, crendo na palavra que sai da boca de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, era suficiente para mudar todas as coisas. Qual que é a solução para a nossa geração? É simples, é voltar onde a gente se perdeu, é a gente continuar sendo completamente apaixonado pela palavra que sai da boca de Deus, independente da direção que vem dele. É esse evangelho sem filtro que a nossa geração tem a oportunidade de trazer para si como a única verdade. Qual é a verdade da nossa geração? Pelo que a gente tem se movido, pelo que a gente tem aberto mão dos nossos sonhos, o que tem renovado as nossas esperanças? É esse evangelho que diz que existe um rei que se despiu de toda a glória. Existe um rei que andou no meio dos homens, ele abriu mão de tudo para que eu e você agora pudéssemos também caminhar como ele caminhava. A unção que estava sobre ele está disponível para aqueles que creem nele hoje. A vida que havia nele agora compartilhada em todos aqueles que creem nele hoje. A vida de Deus em cada um de nós. Esse é o propósito de Deus para a nossa geração. E eu quero começar a pregar aqui falando sobre três pontos principais. E o primeiro deles é o propósito dos sonhos de Deus em nós. Billy Graham diz que, ele tem uma citação que eu achei incrível, ele disse que na igreja primitiva, se retirassem o Espírito Santo dela, 95% de tudo que ela fazia cessaria na hora, imediatamente. Na igreja dos dias de hoje, se retirássemos o Espírito Santo, 95% das coisas ela continuaria fazendo sem problema algum. Uma geração dependente do Espírito Santo faz aquilo que só Ele pode fazer, vai a lugares que só Ele pode levar, sonha sonhos que só Ele pode gerar. Ei, quais são os sonhos que têm tomado o teu tempo? Quais são os projetos que têm enchido o teu coração de esperança? Os sonhos de Deus verdadeiramente são melhores que os meus. As ideias de Deus verdadeiramente são melhores que as minhas. E quais são os propósitos dos sonhos de Deus em nós? Existe uma diferença dos sonhos de Deus para nós e dos sonhos de Deus em nós. Eu estava meditando um pouco essa semana sobre a vida de José. Olha só que interessante. Se a gente for analisar a vida de José, você vê que ele era muito querido pelo seu pai, e a partir do momento que ele compartilha os sonhos de Deus, ele passa a ser odiado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos passaram a ter ódio dele por causa dos sonhos que José teve. Logo em seguida a gente vê que José, ele foi vendido pelos próprios irmãos. José, ele foi levado cativo, ele foi humilhado. Tudo isso por causa dos sonhos. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que quando ele se aproximava dos seus irmãos, enquanto eles trabalhavam, os irmãos olharam para ele e disseram assim: olha, lá vem aquele sonhador. O que marcou, o que caracterizou José não era quem ele era em si, mas eram os sonhos de Deus que haviam dentro dele. Preste atenção. Olha só aquele sonhador, vamos vendê-lo, ou então vamos matá-lo, e aí vamos ver para onde vão os sonhos dele. Você consegue perceber que o que marcou, o que era uma característica mais forte nele, eram os sonhos que ele tinha?
Você não vê a Bíblia falando muito a respeito das características de José, falando muito a respeito do que ele fazia, falando muito a respeito de quão interessante ele era. Tudo isso passa batido, pastor, mas existe algo que a Bíblia ressalta. Existia um sonho de Deus no coração de José, e isso tornou ele especial. O que torna uma geração especial não são os sonhos que a geração tem, mas são os sonhos de Deus dentro dessa geração. José ele foi vendido, depois ele passou um tempo na prisão. E a história você já sabe, eu quero resumir ao máximo. Depois de algum tempo ele é levantado por Deus e restaurado por causa dos sonhos que ele tinha. Logo depois ele é restituído por causa dos sonhos que ele tinha. Até que ele chega até o faraó, ele apresenta a visão que Deus dá para ele. E aí o faraó foi cercado de tanto temor em relação à presença do Espírito Santo dentro de José, que o faraó retira o anel dele, coloca sobre José e diz: sobre toda a terra do Egito, nenhum outro homem terá tanto poder e autoridade como José. José só será superior a mim enquanto estiver no meu trono, porque quando eu descer dele, nós teremos a mesma autoridade. Presta atenção no que o faraó disse, olha só que interessante. Em toda a terra do Egito ninguém fará nada, levantará uma mão sequer ou um pé, sem que haja uma palavra da boca de José. José foi humilhado por causa dos sonhos de Deus. José foi vendido por causa dos sonhos de Deus. José ele foi oprimido por causa dos sonhos de Deus. José ele foi restaurado por causa dos sonhos de Deus. José ele foi exaltado por causa dos sonhos de Deus. José ele foi honrado por causa dos sonhos de Deus. Ei, a palavra não quer falar a respeito de José, mas a palavra diz a respeito dos sonhos de Deus na vida de José. Você quer marcar uma geração? Diga sim para os sonhos de Deus dentro de você. Da parte dele nós já temos o sim, um amém. O problema é que a gente está entendendo que Deus vai tornar os nossos sonhos reais, e para isso a gente quer a bênção dele. Não, preste atenção, Deus não chamou uma geração para sonhar os seus sonhos e andar com a bênção dele para isso. Deus chamou uma geração para sonhar os sonhos de Deus, e quando a gente faz isso, nós já temos dele a bênção e a aprovação para todas as coisas. José viveu os sonhos de Deus, mas ele morreu. Os sonhos de Deus se cumpriram, mas ele morreu. Olha só que interessante a diferença entre alguém que vive um sonho e alguém que vive o sonho de Deus. Por mais que José tenha morrido há mais de 2000 anos atrás, eu estou aqui em 2016 falando a respeito do sonho de Deus na vida dele. Você tem noção do poder que é dizer sim para um sonho gerado no coração de Deus? Eu estou pregando aqui numa quinta-feira à noite e milhares de igrejas em toda a face da terra estão falando com a mesma alegria a respeito dos sonhos de Deus na vida de José. Quando a gente diz sim para um sonho de Deus, algo que foi gerado por ele na eternidade passa a ser real hoje. Dizer sim para os sonhos de Deus é algo maravilhoso. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem. Mas sabe como que a gente tem visto nesse evangelho cheio de filtros? A gente vê o dizer sim para um sonho de Deus como algo sacrificial. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum alguém pregar o seguinte: olha, você precisa abrir mão dos seus sonhos para que você viva os sonhos de Deus. E o que o nosso coração entende imediatamente? Que isso é um sacrifício. Vocês concordam comigo? Não, eu aceito. Senhor, eu aceito esse sacrifício. Então, eu abro mão dos meus sonhos para viver os seus sonhos. Olha só que coisa incrível. Agora, quando a gente começa a ver na perspectiva de Deus, a gente entende o seguinte: não, peraí, eu sou limitado e eu não tenho ideia da onde eu vim para onde eu vou. Eu não tenho ideia do que o futuro me reserva, eu não tenho ideia das promessas de Deus a meu respeito. Eu só vejo parcialmente aquilo que ainda vai ser revelado plenamente. E eu tenho sonhos completamente limitados, distorcidos, mas existe um Deus que criou os céus e a terra, que veio antes de todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Um Deus que é o princípio, o fim, é o alfa e o ômega. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Peraí, esse Deus, Ele não só tem sonhos a meu respeito, como Ele me ama e quer cumprir as promessas dEle para a minha vida. E esse Deus só me fez um convite: abre mão dos seus sonhos limitados e vem viver o que eu tenho para você. Será que mudou um pouco a nossa perspectiva? Os sonhos de Deus são infinitamente melhores do que os meus. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que os meus. Os caminhos dele são os melhores que os meus. A verdade dele é melhor do que a minha. Então deixa eu te fazer essa pergunta de novo. Existe alguém aqui que quer abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus para você?
É esse evangelho sem filtro que eu estou falando. Abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus é o melhor convite que eu poderia receber da parte dele. Glória a Deus. E assim foi com José. Os sonhos de Deus em José fizeram todas as coisas serem transformadas. O sonho de Deus em José. É como se eu ouvisse, apesar de José, os sonhos dele fizeram todas as coisas. Apesar do André, os sonhos de Deus para ele fizeram todas as coisas reais. Apesar do Mauricinho, os sonhos de Deus para você fizeram todas as coisas reais. Apesar da gente, irmão, apesar de nós, todas as coisas são possíveis para quem crê que há um projeto de Deus nele. Sonhos de Deus, é disso que eu estou falando. Aleluia, sabe? É muito triste, mas é real. Se a gente não perceber, se a gente não for para o que diz a palavra, a gente entende que Jesus é mais uma ferramenta disponível no reino de Deus para fazer as minhas vontades. O que é Jesus? Bom, Jesus é mais uma ferramenta, existem várias. Existe o nome de Jesus, existe o sangue de Jesus, existe a cruz e existe Jesus. Em alguns momentos eu utilizo ele para poder trilhar o meu caminho. Preste atenção, Jesus não é mais uma ferramenta no reino de Deus. Jesus é o único caminho que dá acesso ao reino de Deus. Existia uma barreira entre os céus e a terra. Existia uma barreira entre eu, você e o coração de Deus. Jesus, ele construiu um novo caminho para que a gente tivesse acesso a ele. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Tudo é por ele, tudo é para ele. Sem ele, a igreja não teria sentido de ser igreja. Primeira coisa que eu quero te convidar nessa noite é que a gente repense sobre o propósito dos sonhos de Deus em nós, amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre o propósito eterno de Deus para nós. Existe um propósito eterno de Deus para nós. Por que esse propósito é eterno? Porque desde a eternidade passada até a eternidade presente, até a eternidade futura, o propósito de Deus para nós, ele não muda, continua sendo o mesmo. Antes de me apresentar o Evangelho, eu achava que eu tinha nascido, e aí algumas coisas começaram a nascer junto comigo, e alguns projetos começaram a ser gerados, alguns sonhos de Deus começaram a ser gerados, mas Deus não faz nada por acaso. Você não nasceu de um acidente. Quando Deus te gerou, você já era a resposta para algo que antecede a tua existência. Quando Deus te gerou, na verdade Ele já sonhava com você desde antes de todas as coisas serem criadas. Então qual é o propósito eterno de Deus para nós? Sabe, o propósito eterno de Deus para nós nunca foi de salvar. Você sabia disso? O propósito eterno de Deus para você nunca foi de te salvar, porque Deus não te criou para que você se perdesse. O propósito eterno de Deus para o homem foi de ter o homem próximo, mas o homem se perdeu e se distanciou de Deus. Aí Ele trouxe então a redenção através de Cristo para reaproximar todas as coisas. André, o propósito eterno de Deus para mim não é a salvação não, porque Deus não te criou caído, você estava junto dele, nós fazíamos parte do mesmo ambiente que ele fazia, nós tínhamos pleno direito e acesso a ele, mas o pecado nos afastou. A cruz nos reaproximou de algo que nós já tínhamos acesso. A cruz restabeleceu coisas que nós já tínhamos direito. A cruz tornou real algo que o pecado colocou por terra. A cruz trouxe de novo a esperança que havia se perdido através do pecado. Qual é então, André, o propósito eterno de Deus para nós? Colossenses capítulo 1, abra comigo por favor a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 12 até o 16. Todos acharam? Colossenses 1, versículo 12. Todos acharam? Colossenses 1, versículo 12. Diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sabe, nós celebramos a redenção. Você sabe o que significa a redenção? Redenção significa resgate. A redenção não diz respeito a Jesus tomar para si algo que nunca foi dele. Você só resgata algo que era seu e se perdeu. Jesus trouxe para si de novo aquilo que sempre foi dele. Quando a gente vem aqui à frente, levanta as nossas mãos e declara que nós desejamos a vida de Deus, a gente está trazendo para perto algo que sempre existiu. Nós fomos gerados nele e agora estamos reconciliados com ele. Eu estou aqui falando para uma geração reconciliada pelo amor de Deus naquela cruz. Eu estou falando aqui para uma geração que vai sair daqui, eu creio, e vai manifestar tudo aquilo que nós temos declarado através da sua palavra. John Stott diz que a maior dificuldade do evangelismo é que muitas vezes nós desconstruímos aquilo que nós proclamamos. Eu não sei se você percebeu, se a gente for analisar a geração que antecedeu a nossa, pastor, você deve ter visto isso há muito tempo. Igrejas extremamente lotadas e pastores sem caráter ministrando no altar, mas eles pregavam bem e a igreja se alegrava em ouvi-los. A gente foi de um tempo, e não faz muito tempo, em que a gente via na igreja brasileira homens e mulheres ministrando com casamentos destruídos, sem caráter e muitas vezes sem temor, mas a igreja se alegrava em ouvi-los porque o sermão deles era bom. Preste atenção. Sabe o que eu percebo? Essa geração que está surgindo, ela não consegue lidar muito bem com hipocrisia. Ou existe verdade de Deus saindo de você, ou não existe. É por isso que muitas coisas têm mudado. A mensagem do evangelho mudou? Não, ela continua sendo a mesma. Só que as pessoas que têm buscado a Deus não aceitam mais qualquer coisa. Para ministrar sobre Jesus e o seu reino, você precisa ter tempo com Ele. Para você ministrar sobre as verdades do reino de Deus, você precisa ter as mãos limpas, precisa ter caráter. Isso é o básico para que você fale a respeito do reino dele. Qual é o sentido de falar de um reino que você não vive? Qual é o sentido de falar de um Deus que restaura se você não foi restaurado? Qual é o sentido de falar de um Deus que liberta se você ainda não foi liberto? Ei, a nossa geração tem uma chamada de Deus, que é viver aquilo que tem proclamado, manifestar aquilo que tem crido. Esse é o grande chamado da nossa geração. Você crê que Deus liberta? Então seja a manifestação da libertação de Deus por onde você passar. É disso que eu estou falando, meu irmão. É disso que eu estou falando. Se for para Ele, pode aplaudir mais forte. Aleluia. Sabe, eu tenho o maior prazer em poder falar a respeito disso, porque eu não sou o melhor pregador, eu não tenho os melhores sermões, eu não sou a pessoa mais habilitada para uma série de coisas, mas todas as vezes que eu subo para falar a respeito dele, existe temor no meu coração. Eu entendi que não é o meu sermão, mas é a palavra que sai da boca dele. Eu estava falando sobre isso com o Mauricinho, acho que essa semana, né, mano? Que a gente jantou lá no conference. E é interessante, muitas pessoas, elas têm visto a palavra de Deus como uma caixinha de promessas que serve para ilustrar os nossos sermões. Então as pessoas preparam um sermão, enchem com as suas verdades e depois buscam algumas passagens bíblicas que possam conectar aquilo e dar algum sentido. Presta atenção, a palavra de Deus não é um instrumento para dar sentido às nossas verdades. A palavra de Deus, ela veio para transformar as nossas verdades. Ela transforma como a gente pensa, ela transforma como a gente vive, ela transforma o que nos move. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todas as coisas. Quando ela se manifesta, meu irmão, a gente passa a experimentar coisas que só ela poderia fazer. Eu estou falando isso porque eu vivi isso, eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu percebi em mim. Quando eu aceitei a Jesus, me apresentaram a obra de Deus e eu me apaixonei pela obra de Deus antes de me apaixonar por Deus. Isso acontece muito. Sabe, duas coisas que eu vejo acontecendo a todo tempo, pastor, e eu quase fui tentado a passar por elas. Dois tipos de relação: a gente se relacionar com Deus pelo consumo, ou a gente se relacionar por Deus pelo serviço. Eu já estou terminando, mais 10 minutos. Uma base de relacionamento com Deus pautada no consumo é quando a gente busca em Deus tudo aquilo que a gente quer. Então, na verdade, Ele está ali só para suprir as nossas vontades. A gente está vendo isso acontecendo todo o tempo. Pessoas entrando e saindo da igreja todo o tempo. Sabe por quê? Porque elas alcançam aquilo que elas procuravam. Preste atenção.
Se a tua relação com Deus é pautada no consumo, quando você consegue aquilo que você precisava, essa relação não tem mais sentido. É por isso que, se você busca um evangelho que fala só a respeito de milagres, a cura e o milagre sobre a tua vida vem e não tem mais sentido, porque você não foi apresentado à pessoa de Cristo, mas aos milagres dele. Se a nossa base de relacionamento com Deus, presta atenção, eu estou falando para uma geração que vai se levantar e vai falar a respeito do que é evangelho. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas pessoas vão te perguntar: me diz uma coisa, o que existe de tão especial nesse evangelho que você crê? E o que é que vai sair da nossa boca? A gente vai apresentar uma série de promessas para atrair pessoas para Cristo? Ou não vai nem ser necessário falar muito, porque eles vão ver isso manifesto em nós? O evangelho de consumo fala a respeito de pessoas que buscam serem saciadas em algo. O evangelho de serviço, não sei se você passou por essa fase, eu passei. É aquela fase em que a gente só quer trabalhar para as coisas de Deus, mas a gente não tem tempo para se relacionar com Ele. Falta intimidade, você não consegue discernir quando é a voz dele falando ou quando não é, mas você está trabalhando feito um louco para a obra dele. Preste atenção, Deus não te chamou para ser um cliente, muito menos um serviçal. Deus te chamou para ser filho. Deus quer restaurar a paternidade. Paternidade. Não serviçais, não clientes, mas filhos. É isso que o evangelho da cruz nos fala. E eu quero fechar essa mensagem falando sobre o terceiro e último propósito que eu queria compartilhar hoje. Nós falamos sobre o propósito dos sonhos de Deus em nós. Nós falamos sobre o propósito eterno de Deus para nós. E eu quero fechar falando sobre o propósito da cruz. Quantos aqui querem ouvir essa noite a respeito do propósito da cruz? Glória a Deus. Sabe, a cruz, ela não era a principal sentença de morte, mas ela era uma das mais humilhantes. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da morte de Jesus. Abra comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3,13. Todos acharam? Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, existe uma supervalorização da cruz, e sem perceber a gente acaba tendo uma subvalorização de Cristo na cruz. Porque a cruz era só mais um dos métodos para que as pessoas fossem sentenciadas naquela época. Mas era necessário que Jesus morresse sobre ela para que se cumprisse a palavra que dizia que maldita todo aquele colocado sobre o madeiro, porque a justiça de Deus nos diz que Ele recebeu sobre si tudo aquilo que nós merecíamos como sentença, e é por isso que hoje nós somos completamente livres, porque Ele levou sobre si as nossas dores, doenças, enfermidades, pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. A justiça de Deus fala a respeito disso. Nós não merecíamos, mas Ele sofreu por nós. Mas então, André, por que existe essa supervalorização da cruz? Eu vou falar por que eu creio nisso. Eu tenho compartilhado isso em alguns lugares. Eu creio que é algo que Deus falou comigo, pastor. Sabe, milhares de pessoas morreram crucificados antes de Jesus. Milhares. Nada aconteceu de diferente. Milhares de pessoas morreram crucificadas depois da morte de Jesus. Nada se manifestou de diferente. Sabe por quê? O que existe de poderoso não é a cruz em si, mas é Jesus Cristo pregado nela. Foi quando Jesus foi pregado nela que todas as coisas mudaram. Aquela cruz era só um pedaço de madeira, mas quando foi lavada com o sangue de Jesus, a história foi completamente transformada. Quando aquela cruz foi lavada com o sangue de Jesus, Ele mudou todas as coisas. Ele passou a ter autoridade sobre a morte, a vida, as doenças, e compartilhou com aqueles que creem nele. Ei, presta atenção. O Evangelho não fala só a respeito da cruz, mas fala a respeito da cruz de Cristo na cruz. Quando Ele se conectou àquele madeiro, Ele se tornou maldito, e toda a história passou a fazer sentido para nós.
Aqueles que eram servos agora são chamados de filhos. Aqueles que eram sobrecarregados agora são aliviados por Ele. Aqueles que andavam sem esperança agora têm as suas esperanças renovadas. Ei, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, porque eu quero renovar as suas forças. Vinde a mim, porque através daquela cruz eu mudei completamente a história. André, qual que é o propósito da cruz? O propósito da cruz fala a respeito de um amor furioso que trouxe para si de volta todos os seus filhos que estavam distantes. Esse é o propósito da cruz de Cristo. Aleluia. Mas eu já estou fechando, eu juro, mas só mais 5 minutos. Eu preciso falar sobre algo, principalmente para os jovens, preste atenção. É algo muito convidativo e a gente se perde muitas vezes nisso. A gente imagina que a cruz tem um propósito de nos tornar melhor. Nunca foi o propósito dela fazer isso. Sabe por que tem tanta gente se frustrando? Porque fala assim, olha pastor, eu já aceitei Jesus e eu já me envolvi com a igreja, mas eu não vi nada diferente se manifestar, eu desisti porque nada aconteceu. E eu vou te falar o porquê que muitas vezes isso acontece. Porque pessoas têm buscado na cruz serem pessoas melhores do que eram antes. A cruz não veio para te tornar melhor. A cruz veio matar quem você é. A cruz não veio para melhorar as suas características. A cruz veio para matar todas elas. Porque se você quer ser a imagem e semelhança dele, é necessário nascer de novo. Uma geração que busca na cruz melhoras é uma geração que experimenta em parte aquilo que o reino de Deus fala. Agora, uma geração que é morta na cruz é sepultada com Cristo nela, para que possa ressuscitar com Ele. E assim como Ele ressuscitou, aqueles que foram mortos na cruz também ressuscitarão. E assim como Ele vive, aqueles que foram mortos na cruz também viverão. E assim como Ele reina, aqueles que também creem na cruz de Cristo reinarão, porque você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Todas as coisas se fizeram novas por meio dessa cruz. Ei, a cruz não vai melhorar você nunca, porque o que você é não é bom. Agora, quando morremos nela e nascemos em Cristo, passamos a experimentar aquilo que Ele é. Essa é a função da cruz. Meu irmão, a cruz ela quer matar aquilo que você se tornou, para trazer à existência aquilo que Deus sempre sonhou que você fosse. Sempre sonhou. Deus sempre sonhou que você fosse diferente daquilo que você se tornou. Sabe, eu nasci e eu não tive uma criação cristã, muito pelo contrário. E até os meus 17 anos eu vivia segundo as minhas verdades, as minhas vontades, os meus desejos. Aquilo ali era o André, fruto do que ele se tornou. Aquilo era o André, fruto daquilo que ele desejou, daquilo que ele buscou. Só que quando a cruz me alcançou, aquele André ficou para trás. E agora, um André que Deus chamou desde antes da existência, nasceu de novo. É isso que é novo nascimento. Se a gente for ver a palavra de Deus, você vê alguns encontros em que Jesus fala a respeito do novo nascimento. João 3, João 4. Nicodemos indo em busca dele, perguntando, mestre, como é que eu posso nascer de novo? João 4, você vê aquela mulher no poço, e na verdade aí é o contrário, é Jesus que vai em busca delas. Nesses dois momentos, ambos falam a respeito do novo nascimento. É interessante porque quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz o seguinte: se você não nascer de novo, não é possível que você veja o reino de Deus. E se você não nascer de novo, não é possível que você tenha acesso ao reino de Deus. Ei, sem o novo nascimento, a gente não consegue nem discernir quando o reino de Deus se manifesta. Eu já estou fechando, mas eu preciso dizer uma coisa para você, preste atenção. Kenneth Reagan, ele falou algo que tem muito a ver com o que a gente tem visto na igreja, mas com a nossa geração vai ser diferente. Quando a gente está muito preocupado em ver o espetacular, a gente deixa de perceber o sobrenatural se movendo. Nem sempre o sobrenatural é espetacular, mas todas as vezes que ele vem, coisas diferentes acontecem. Sabe por que quando a gente abre o nosso coração e começa a adorar, a atmosfera muda completamente? Antes de você entrar aqui, antes do louvor chegar aqui, era só uma caixa escura e vazia. Mas quando entra um monte de gente e começa a quebrantar o coração e clamar a presença dele, tudo muda. Porque quando ele vem, o sobrenatural se move, coisas sobrenaturais acontecem. Você quer experimentar o sobrenatural? Nasça de novo. Já está disponível para vocês. Abra comigo para a gente fechar em nome de Jesus essa noite. Colossenses 2, 9.
Colossenses 2:9. Todos acharam? Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, ou seja, é retirar toda a autoridade que a carne tinha sobre nós. Porque isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo Ele despojado todos os poderes e autoridades, Jesus Cristo fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Quantos se alegram com essa verdade? Aplauda Ele então o mais forte que você puder. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é coragem para fazer história. Quero provocar você hoje. A mensagem é um pouco provocativa, mas acredite, eu amo você, e eu acredito com toda a minha convicção que tem mais de Deus para você viver do que tudo em Deus que você já viveu. A nostalgia muitas vezes ela se funde com depressão ou tristeza. A nostalgia, ela parece até algo bonito, muitas vezes ela é romantizada, mas a verdade é que a nostalgia nada mais é do que uma mentira que me faz acreditar que o que eu vivi no passado é melhor do que eu ainda vou viver no futuro. Pessoas nostálgicas pararam no tempo, ancoraram a sua expectativa num tempo que não existe mais. Você já deve ter ouvido alguém falando: aquele tempo que era bom, aquela música que era boa, no meu tempo. Mas se eu acredito que tudo que a gente já viveu é melhor do que o que a gente vai viver, irmão, a minha esperança, ela está esvaziada. E se existe algo que eu aprendi com o Evangelho, é que a esperança mora no futuro. Fala para quem está do seu lado: a esperança mora no futuro, irmão. Por que a esperança não mora no passado? Porque o passado não existe mais, é um tempo virtual. Eu tenho memórias a respeito de algo que eu vivi, mas eu não posso viver. Você pode voltar para o passado? Ele não existe mais. Você tem memórias sobre como era, você tem lembranças de sobre como era. Você pega uma foto, e olha que louco, irmão, se você pegar uma Polaroid e tirar uma foto agora, aquilo que parece ser instantâneo, na verdade já é passado. Aquele frame não existe mais. Louco isso, né? Quantas vezes a gente tem uma falsa sensação de que aquela foto, ela capturou um momento. Na verdade ela me lembra de um momento que existiu, mas já passou. Quando você se arrumava, esse culto era futuro. Você já está no meio dele, daqui a pouco ele já se tornou passado. Olha que interessante, eu não sei nem porque que eu estou brisando nisso. É por isso que eu amo pregar em 4 cultos. Cada mensagem vai para um lado diferente. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pega as redes sociais, você sabe por que o post se chama post? Que a ideia inicial era: você vive algo e posteriormente você diz o que viveu. Então as pessoas viviam algo e depois de um tempo você parar: vou tomar um café, eu vou postar algo que eu vivi. É póstumo, é passado. E aí isso foi viralizando, a gente falou: não, peraí, não, eu não estou contente só em postar o que eu vivi, eu preciso mostrar o que eu estou vivendo. E entrou o live. On live. All day. Every day. Todo dia a gente está ao vivo. Para quem está longe, muitas vezes a gente está ficando confuso na nossa percepção de tempo. Por quê? Porque quando eu não espero um momento que eu vivi para postar e falar sobre ele, mas eu quero mostrar enquanto eu estou vivendo, eu posso ser capturado naquilo que eu estou vivendo e deixar de viver o momento só para mostrar o momento. Eu lembro de uma conferência que eu estava pregando para jovens e Deus falou comigo: o problema da sua geração, filho, é que tem muita gente com muitos registros e poucas marcas.
Saber lidar com o tempo é um pré-requisito fundamental para eu ter coragem para fazer história. Porque se eu estou confuso no tempo, eu estou confuso na história. Irmão, guarda isso, Deus não entrou na história. A Bíblia não diz que em algum momento ele surgiu. Na verdade, a história surgiu dele. A paternidade da história é conectada a Deus. Ele é o Pai da eternidade. Isaías fala sobre isso. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Deus criador não entrou na história, a história saiu de dentro dele. Você tem noção que todo o timeline da história não existia antes dele, só foi gerado a partir dele e só é sustentado por ele? Então ter coragem para fazer história é entender que o meu cronos sempre vai estar submetido ao Kairos de Deus. Existe o tempo dos homens, os homens fazem planos, schedules, planejamentos, mas a Bíblia diz: não diga amanhã faremos, iremos, compraremos, porque ninguém é dono do seu amanhã. Diga então, se o Senhor permitir. Acabou virando quase que uma figura de linguagem, a gente utiliza sem nem saber o que está falando muitas vezes. Eu não quero trazer culpa para você, porque eu uso muitas vezes assim: cara, se Deus quiser vai dar certo. Mas na verdade, no princípio, no início, esse se Deus quiser é algo muito forte. Se Deus quiser, faremos algo glorioso. João diz que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, estamos enxertados nele e fazemos todas as coisas a partir dele, porque sem ele vocês não podem fazer coisa alguma. Se eu entendo que tudo que eu faço é a partir dele, eu preciso entender o tempo dele antes de estabelecer o meu. Porque o que é a minha agenda comparada à agenda dos céus? Deus já estabeleceu tempos e estações, promessas, palavras. Deus já estabeleceu algo que Ele vai liberar em 2022, 2023, 2024. Então quando eu entendo isso, tem muito mais a ver com ouvir os céus para entender o que Deus já vai fazer, do que tentar ficar brigando com Ele no meu secreto para pedir o que eu quero que Ele faça. Você está comigo? Diga amém. Então discernir: Pai, qual é o teu projeto para 2022? Aonde eu me encaixo nele? O que você quer fazer em São Paulo, Brasil? Aonde é que eu coopero com isso? Jesus, eu quero fazer história com você, mas eu preciso entender o que Deus está fazendo na história. Eu preciso me envolver com os planos de Deus. Irmão, olha para mim. Se você quer entrar para a história de Deus, pastor, eu não quero entrar. Tem uns que falam: cara, eu não tenho essa vaidade. Irmão, Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Noé está lá, Abraão está lá, existem vários homens de Deus que estão lá, José está lá. E eu tenho uma convicção: a galeria dos heróis da fé não é uma galeria que fala a respeito do número de homens que Deus chamou. Estou pregando na velocidade 2 do WhatsApp hoje, né? Perdão, eu só tenho mais 15 minutos. Você está recebendo algo de Deus? A galeria dos heróis da fé não reúne a quantidade de homens que Deus chamou. Já falei sobre isso, mas vai ser novo para alguém. A galeria dos heróis da fé fala a respeito da quantidade de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez. Poderia ser 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior, ninguém sabe. Como Abraão, que correspondeu e se moveu, talvez outros milhares de Abraãos poderiam ter sido escritos na Bíblia, não como pai da fé. A paternidade só poderia ter sido dada para um, mas poderiam ter vivido coisas parecidas com o que ele viveu, ou tão gloriosas quanto em outras áreas. Mas a verdade é que a história que os céus contam sobre quem faz história com Deus não está limitada à quantidade de homens que Deus chamou, está limitada à quantidade de homens que corresponderam a esse convite. Existem bilhões de homens na face da terra, mas só alguns milhares deles estão fazendo história com Deus. Já parou para pensar nisso? Desde que o mundo é mundo, essa diferença entre o quanto a gente acessa de Jesus, usufrui de Jesus, está próximo de Jesus, isso sempre foi uma verdade. Quando Jesus estava andando na terra, a Bíblia diz que multidões o seguiam, alguns discípulos o acompanhavam, alguns discípulos escolhidos a dedo estavam sempre próximos, 3 eram íntimos e 1 ouvia as batidas do seu coração. Já parou para pensar aqui? Se pelo que a gente crê na nossa fé cristã, Jesus e o Pai são um, aquele discípulo ouviu as batidas do coração de Deus? Um homem ouviu as batidas do coração de Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque outros milhares acompanhavam ele de longe, alguns até de perto. Mas a Bíblia deixa bem clara que estar próximo de Jesus não significa usufruir tudo que ele carrega. Irmão, a Bíblia diz que Jesus parou quando uma mulher tirou virtude dele e ele sentiu que algo diferente tinha acontecido. Filipe, a Bíblia diz que ele está andando e do nada ele para uma multidão e fala: não, peraí, alguém me tocou.
Parecia até irônico. Os discípulos falam: Jesus, está todo mundo te apertando, tem uma multidão em torno de você. Ele fala: não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. Sim, irmão, é possível rodear Jesus e não usufruir de nada que Ele carrega. Sim, irmão, é possível caminhar do lado dele e não chamar a atenção dele. É possível estar próximo do avivamento e não virar avivamento, e não viver avivamento, e não se tornar avivamento. É possível estar perto da glória e não experimentar a glória, e não usufruir da glória, e não passear na glória, e não habitar na glória. Então o que eu quero compartilhar com você nessa noite, provocar você, é que se você quer fazer história com Deus, o primeiro passo que a gente precisa fazer é provocar milagres, caminhar debaixo de um entendimento de que o meu clamor move o sobrenatural, as minhas orações têm poder. A Bíblia diz que se você clamar, Ele te dá resposta. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia deixa claro que toda movimentação dos céus é uma resposta a um posicionamento da terra. Profetas disseram que haja chuva e choveu. Profetas disseram que caia fogo do céu e caiu. Profetas disseram que se abra o mar e se abriu. Profetas e homens de Deus andaram com Deus em meio a desertos, tempestades, dançaram com Ele no fogo. E o que eu quero lembrar para você é que o Deus que construía caminhos em meio a desertos continua fazendo isso. Deus continua à espera de homens que queiram fazer história com Ele. Usando uma analogia dos tempos de hoje, Ele é o maior investidor anjo que já existiu. A diferença é que os projetos não podem ser só seus. Os projetos têm que ser dele. Ele te dá o sonho e a provisão para você continuar sonhando. Cara, isso é muito forte. Ele te faz a promessa e sustenta ela até que se cumpra. A Bíblia chama Ele de autor e consumador da nossa fé. Até a porção de fé que você carrega foi Ele quem deu. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. A gente não é generoso em liberar muito, a gente só está dando algo que ganhou primeiro. É como um filho que teve um pouquinho cheio pelo pai, em algum momento tirou algumas moedas para o pai comprar um sorvete. Você deu o que primeiro recebeu. Já para pensar nisso? A tua identidade foi feita por Ele. A Bíblia diz que nos céus teremos um nome que ainda não é revelado. Os céus te chamam de um nome que nem você sabe, porque Deus te nomeou antes dos teus pais te nomearem. Uau! Deus te nomeou antes dos teus pais existirem. Às vezes a gente limita um pouco esse raio de ação de Deus. Cara, eu sinto uma graça tão diferente aqui hoje, amém? Uma das coisas que a gente mais ouve e impacta a gente é: Deus tem promessas para você desde o ventre da sua mãe. Deixa eu aumentar um pouco esse prisma. Deus tem promessas para você antes do ventre da sua mãe existir. Eu nasci em 88, na agenda dos céus. Deus não parou em 87 e falou: bom, vamos lá. Qual que são as crianças para esse ano? Qual que é a próxima season? Quem que vai engravidar aí? Miguel, quem que vai engravidar esse ano? Me passa aquela ação, deixa eu escolher aqui. O que está em falta lá? Cara, está faltando avivalista. Ah, bota esses 5 aqui. E profeta? Não, profeta até que tá bom. Eles estão confusos, mas eles estão indo bem. Não, irmão. Teu chamado antecede a tua existência. No plano geral, no blueprint de um Deus que pariu a eternidade, conhece toda a história, Ele sonhou com você antes de qualquer geração ser estabelecida. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Que alegria era essa proposta para Jesus antes da cruz? Era ver você redimido, tua casa restaurada, essa igreja fluindo, a sua família vivendo promessas. Você imagina? Para um Deus que 1000 anos são como um dia são como 1000 anos, poder ver. A gente fala sobre essa experiência de quase morte. Alguém aqui já deve ter tido isso. Eu já tive isso. Comum você ouvir no meio de um acidente ou no meio de um tiroteio, passa um filme na cabeça. Alguém já viveu isso? Eu já ouvi alguém falando nisso. Cara, parece que tudo ficou slow motion e passou um filme na minha cabeça. Eu só pensava nos meus filhos, eu só pensava nos meus pais. Eu vivi isso em Las Vegas. 3 meses antes eu estava internado, meu coração quase parando, endocardite bacteriana aguda. Deus me curou, me tirou do hospital, eu ganho uma viagem, vou para Califórnia, resolvo pegar o carro e ir para Las Vegas. Quando eu chego lá, simplesmente na noite que eu chego, acontece o maior atentado terrorista com arma da história da América. Eu estava lá. Antes de você viajar, é bom perguntar para onde eu estou indo, para ver se o destino não é o mesmo. Eu lembro que naquele dia eu achei que eu pudesse morrer. No hospital eu nunca tive dúvidas, mas naquele dia eu falei: uau, eu acho que eu posso morrer aqui.
tensão, medo, terror. Em momentos como esse passa um filme na nossa cabeça. Eu só vou conjecturar aqui, tá? Imagino que talvez na mente de Jesus, que é o próprio Deus, antes da sua angústia mortal e se entregar numa cruz, imagina ele lembrando da alegria que lhe fora proposta. Qual é a alegria que lhe fora proposta? Não é estar ao lado do Pai, ele já estava. Não é ter a glória, ele já tinha. Não é estar nos céus, ele já estava. Ele abriu mão disso por você. A alegria que fora proposta é o Pai poder ter de volta para si os seus filhos. A Bíblia diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Então o Pai envia um único filho e fala: filho, vai lá e paga o preço. Irmão, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Eu gosto de traduzir para uma linguagem, você não vai achar essa Bíblia porque essa versão não existe, mas vai fazer sentido para alguém aqui. Em outras palavras, se a gente for simplificar o que João diz, ele está dizendo que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por um tempo, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é redenção. Um único Filho de Deus. Não era o primeiro, não era o mais amado. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Jesus está aqui, irmão, eu sinto isso. Meu Deus. A Bíblia não diz Deus pegou o filho que mais amava, como fez com Abraão. Não. A Bíblia diz que Ele pegou o único filho que tinha. Uma mentira que a gente acabou aceitando como folclore, parte da nossa cultura. Somos todos filhos de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos todos criatura de Deus, criação de Deus. Mas os filhos são aqueles que reconhecem Jesus como Salvador e recebem o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Paizinho. A Bíblia diz que aqueles que reconhecem Jesus como Salvador recebem o espírito de adoção, pelo qual eles podem chamar Deus de Paizinho. Cara, olha que forte isso. Alguém está recebendo algo de Deus? Você pega a história de Jesus e em todos os evangelhos você vê Ele chamando Deus de Pai. Bom, o meu Pai que está nos céus. Eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Ele ensina oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas tem um momento na história que Jesus não chama Deus de Pai. Você sabia disso? Quando Jesus assume o meu pecado e o seu e é colocado na cruz, a Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, pega isso. Quando Jesus recebeu o meu pecado e o seu, Ele se torna pecado. Então naquela condição de pecado, é o único momento em que Jesus não chama mais Deus de Pai, Ele chama Deus de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o único Filho de Deus se fez homem para que todo homem pudesse ser feito filho de Deus. Ele abriu mão. Ele era unigênito. E a Bíblia diz que o unigênito morreu para que pudesse ressuscitar como primogênito, primeiro de muitos. Ter esse entendimento faz com que eu consiga fazer história com Deus. Por quê? Porque não dá para fazer história com Deus sem saber quem Deus é. E não dá para saber quem Deus é se eu não souber quem eu sou também. Toda a história bíblica a gente vê homens que tiveram um novo nível de revelação de si quando tiveram um novo nível de revelação de Deus. Jesus está com os discípulos e Ele fala: quem dizem que eu sou? Aí alguns falam, alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que você é o profeta, que você é Elias, que você... Ele fala: tá, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação. Ele fala: você é o Filho de Deus. Você é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Pega isso, irmão. Pedro tem uma revelação sobre Jesus. Jesus fala: Pedro, a revelação que você recebeu não foi nem carne nem sangue que te deu, mas foi o próprio Espírito de Deus. E a partir dessa revelação eu vou edificar a minha igreja. Tem muita gente que acredita que o que Jesus estava dizendo é: Pedro, tu és pedra e sobre você eu vou edificar a igreja. E daí vem a construção dos papas, os pais da fé. Mas na verdade o que Jesus está dizendo é: Pedro, você é pedra. No original é um fragmento de rocha. O
que Jesus está dizendo é: você é um fragmento de quem eu sou. Se você pegar um geólogo, por exemplo, cara, que brisa, a palavra foi para outro lugar, é muito louco isso. Alguém está recebendo aqui de verdade? Se você pegar um geólogo, por exemplo, você quer pegar uma rocha gigante, se ele quebrar um fragmento dela, ele sabe todas as propriedades da rocha a partir do fragmento, porque é a mesma propriedade, são as mesmas características. O que Jesus está dizendo é: você é um fragmento de quem eu sou, a rocha, pedra fundamental. Logo, você carrega as mesmas características que eu carrego. Eu vou dar para vocês a chave do meu reino. E aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Pedro, a partir dessa revelação que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Você percebe que quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, Deus libera uma nova revelação de quem Pedro é. Irmão, olha para mim, a geração mais confusa, com mais conflitos de ansiedade e depressão que já existiu na face da terra é a nossa. Segundo a OMS, daqui a poucos anos, se não me engano 8, na próxima década, a ansiedade vai ser o quadro debilitante que mais vai afetar pessoas na face da terra. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que morrendo em todas as guerras. Tem mais gente vítima de suicídio do que de guerras. Tem mais crianças morrendo por aborto do que jovens sendo assassinados nas ruas. Por que você está falando isso, André? Porque uma geração que não sabe quem é uma geração que não sabe o que carrega. O inferno não está preocupado de você estar numa igreja. Você estar numa igreja não muda a tua história. Você saber quem é muda. Você saber o que você carrega muda. A Bíblia diz, olha para mim, irmão, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. O que eu me sinto fazendo toda vez que eu subo para pregar é agitar essas águas paradas. Talvez alguns aqui nem sabem a fonte que carregam, o poder que carregam, a unção que carregam. E tudo que eu quero fazer é provocar você. Por quê? Porque você não foi chamado para assistir a história. Você foi chamado para construir história. Você não foi chamado para assistir avivamento. Você foi chamado para se tornar avivamento. Estava conversando sobre isso numa mesa essa semana, e um pastor me perguntou: André, você acha que Deus tem avivamentos específicos para um lugar? Eu falei, cara, na antiga aliança a gente vê algumas coisas acontecendo. Tem promessas sobre Israel, sobre Jerusalém, tem várias coisas que Deus estabeleceu para um lugar. Mas eu acredito que no que a gente está vivendo, os avivamentos e a promessa de Deus está estabelecida para um povo e para um tempo. Eu compartilhei com ele, eu falei, cara, eu lembro que há um tempo atrás o Chris Valentin comentou algo lá na Beth que eu achei tão poderoso. Ele estava orando, ele estava perguntando para Deus, por que você escolheu Redding? Se você já foi na Beth, se você já foi em Redding, você sabe que é um lugar pequeno, um deserto, no meio do nada, a logística é péssima. Ou você vai para o São Francisco, ou você vai para o Sacramento, a logística não faz sentido, o lugar não faz sentido, o PIB não faz sentido, a quantidade de pessoas não faz sentido, nada faz sentido em ser lá. E ele perguntou a Deus, por que você escolheu logo Redding? Aí Deus falou para ele, eu não escolhi o Red, eu escolhi o Bill. O Bill escolheu o Red. Guarda isso, irmão. Quando a gente tem o entendimento que a gente é a bênção, os lugares não importam, os lugares são abençoados porque a gente chegou. Os lugares são ressignificados porque a gente chegou. Os lugares são afetados porque a gente chegou. A fonte está em você, a vida flui de você, a promessa foi depositada em você. Você é um filho de Deus que carrega o mesmo DNA profético do teu pai, a mesma unção que foi depositada sobre Jesus está sobre você. Então entender isso é libertador. Porque alguém que foi liberto de si mesmo não é mais refém de circunstâncias, de comentários, de aprovação, de tempos difíceis. Alguns me dizem, cara, você não é maluco não, você não acha que vocês estão acelerando demais? Eu falei, cara, a gente nem começou. Mas não é porque eu estou empolgado, é porque eu sei o que eu vi. A diferença entre um visionário e um maluco é que o maluco desistiu. Todo visionário ou todo homem de Deus que se moveu debaixo de uma palavra de Deus foi questionado e em vários momentos até ridicularizado. Noé foi ridicularizado em construir uma arca, mas a família dele foi a única que sobreviveu. Davi com certeza foi contestado em não ter assassinado Saul quando podia, mas o reinado dele é o único estabelecido para sempre sobre Israel.
Pedro abriu mão do seu maior milagre financeiro. Ele acabou de abrir IPO na bolsa, estourou, o pai está estourado. Aí Jesus fala aqui, abre mão de tudo e me segue. Pedro entendeu que esse milagre é pontual, mas o Deus de milagres, Ele não vai deixar de ser quem é. Quantas vezes a gente abre mão de caminhar ao lado de um Deus de milagres porque a gente se prendeu ao último milagre? Quantos me disseram, cara, você não é maluco, sair de Miami, acabou de ganhar green card? Cara, o último milagre não pode ser o meu maior tropeço. O meu último testemunho não pode se tornar o meu maior fracasso. Por quê? Porque tem muita gente que parou no lugar onde estava bom e não quer seguir a nuvem, porque já está satisfeito. A Bíblia diz que, eu vou finalizar aqui, vocês estão recebendo algo de Deus nessa noite? Eu estou feliz de estar aqui, de verdade. Alguém está feliz de estar aqui nessa noite? Jesus, eu amo esse culto. Aleluia. A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, Deus começou a mandar pão do céu, maná. O maná era uma provisão diária que Deus dava no meio do deserto. Cara, o deserto foi um dos períodos mais loucos que a gente já viu de relação entre um Deus Criador e a sua criação, porque a roupa não se desgastava, eles tinham comida que caía do céu. Se você já viu aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, parece super criativo, mas se você for na Bíblia, você vê que aquele filme já foi escrito há muito tempo atrás. Inclusive, não sei se você sabia, um fato histórico aqui, deixa eu abrir aqui. Você sabia que o primeiro McFish da história foi na Bíblia? Multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro McFish em grande escala foi feito no deserto. Jesus multiplicou pães e peixes. Informação aleatória, mas é legal para a gente quebrar o gelo. Você está comigo ainda? Diga amém. Então o maná, já ia falar o paná. O maná era o pão do céu que Deus enviava todos os dias para que o povo pudesse ser alimentado. E a Bíblia diz que Deus deu uma direção clara: não acumulem. Isso parece ser um princípio tão bobo, mas ele é tão poderoso e tem parado tanta gente. O princípio da dependência é entender que o pão de hoje é para hoje e o de amanhã Deus vai prover. A porção de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. A alegria de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. Eu lembro que quando eu fiz as cruzadas, Deus me deu uma direção muito clara. Nesse primeiro mover de cruzadas no Brasil, não retenha nada. Essa é a minha primícia, essa colheita não é sua. Eu lembro que tinha cidades, a gente tinha gasto 400 mil numa cidade, aí entrava 30 mil de oferta na noite. No dia seguinte eu derramava em outros homens de Deus que já me abençoaram. Por quê, irmão? Porque eu preciso crer que a porção de amanhã, Deus vai prover amanhã. Cara, tem que pagar aérea, tem ainda hotel, tem o outro evento, tem a Cruzada de Salvador. Irmão, a porção de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. Isso é tão didático para o nosso coração, para que a gente se coloque debaixo de uma dinâmica de dependência. Eu não sei como vai ser amanhã, mas uma coisa eu sei: o Deus que proveu hoje vai prover amanhã também. Vê nisso? Você recebe isso? Então a Bíblia diz que quando o maná era acumulado, ele fedia, ele apodrecia. A porção de hoje, se você guardar para amanhã, ela não pode ser consumida. Se você caminhasse pelo arraial, pelo cheiro de podre, você sabia quais eram as famílias que confiavam e dependiam de Deus e quais não confiavam e não dependiam. Por quê? Pelo cheiro. Irmão, guarda isso, e eu estou finalizando aqui. Se a gente quer fazer história com Deus, a gente precisa entender que todos os dias Deus vai prover o que a gente precisa. E as portas fechadas, Ele é capaz de abrir portas que ninguém fecha. Mas se Deus fechar, não tenta abrir, irmão. Eu prefiro uma porta que Deus fechou do que forçar uma porta que Deus não abriu. Deus está convocando homens para fazer história com eles. Deus está convocando igrejas, comunidades de fé para fazer parte de algo novo. Deus está fazendo uma coisa nova. E a pergunta não é o que Deus vai fazer nesse tempo. A pergunta é: a sua família quer fazer parte disso? Eu lembro de uma visão que eu tive uma vez, de um alistamento, Deus chamando famílias pelo sobrenome. Quando Ele chamava a família Fernandes, eu apresentava a minha. Cara, isso é tão forte, tão poderoso. Eu quero poder ouvir isso naquele dia. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. A Bíblia diz que alguns vão se apresentar, e mesmo tendo feito maravilhas no nome dele, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para fazer história com Deus, você precisa conhecer Deus, e Deus quer conhecer você.
finalizar aqui. A banda pode subir toda, irmão. Guarda isso. Pastor, Deus já me conhece. A Bíblia diz que Ele sabe cada palavra antes de ser formada na minha boca. Ele já escreveu cada um dos meus livros antes de qualquer um deles existir. Pois é, Ele sabe, mas tem uma diferença daquilo que Ele sabe, daquilo que Ele ouve de você. Se não fosse assim, Jesus não teria feito a maior parte das perguntas para as pessoas que cercavam Ele, dizendo: o que queres que eu te faça? Jesus pega um homem com uma mão mirrada e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus vê um homem leproso: o que queres que eu te faça? Ele é deparado com um paralítico: o que queres que eu te faça? Ele vê homens que era óbvio que eles precisavam. Mas, irmão, guarda isso: o fato de Deus saber o que você precisa é diferente dele ouvir de você o que você precisa. Ele quer ouvir de você, irmão. Tudo que ele sempre quis é relacionamento. Fez o jardim para visitar a criação no jardim. A gente pecou e foi expulso. Ele estabelece um tabernáculo para a glória dele se manifestar no meio do povo. Envia o seu filho, a nova aliança acontece, a redenção redime a criação. Fomos restituídos da glória de Deus, da presença do Pai. E agora o que ele faz? O lugar de encontro que antes era físico, agora se tornou você. Você é o lugar de encontro de Deus. Ele quer habitar em você, Ele quer fluir com você, Ele quer fazer uma história com você. Alguém crê nisso, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! O que dá acesso à prosperidade bíblica? Os princípios bíblicos. O que dá acesso à autoridade da igreja? O conhecimento do poder que carrega o nome de Jesus. O que me dá acesso a lugares mais altos? A minha identidade de filho. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Como conhecerão mais sobre santidade se estamos esvaziando os púlpitos dessa mensagem? Precisamos falar sobre santidade. Deus é santo. Ele ama a santidade. Ele propõe santidade. Ele exalta a santidade. Ele se move em santidade. Ele habita em santidade. Mas eu tenho uma boa notícia. Quantos querem uma boa notícia? A boa notícia é que o Evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Alguns vão dizer: uau, até que fim entrou nesse lugar. Eu já estava me sentindo culpado. Irmão, a espada que está cortando você me cortou antes dessa mensagem ser pregada, amém? A gente recebe de Deus no secreto, a gente é exortado no secreto, a gente é alinhado no secreto, e depois a gente transborda em público aquilo que Deus falou com a gente quando ninguém ouvia. Esse é o meu lugar. Eu não lembro de quem é essa frase, talvez daquele livro Porque Está do Pleno Avivamento, Leonard Ravenhill, eu não lembro de quem é, mas ele propõe que precisamos pregar o Evangelho como um moribundo falando a moribundos. Eu não sei quanto tempo eu tenho e eu preciso falar enquanto eu posso falar. Eu não sei quanto tempo você tem, por isso eu te aconselho a ouvir enquanto você pode ouvir. A vida é um sopro, irmão. A vida é um sopro. Paul Washer diz: eu tenho dado a Cristo inúmeras razões para não me amar, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Guarda isso. Deus te recebe do jeito que você é, mas Deus não te aceita do jeito que você é. Isso é uma mentira que a gente precisa quebrar. Porque a aceitação está ligado a uma validação de comportamento. Eu sou adúltero e Deus me aceita como eu sou. Não, Deus não te aceita adúltero, porque Ele não te desenhou para ser adúltero. Eu sou mentiroso e Deus me aceita como eu sou. Não. Deus não te fez mentiroso, porque Ele não é o pai da mentira. A única paternidade que é atribuída a Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então Ele nos recebe como a gente chega, como a gente está, mas Ele nos leva para um lugar que Ele quer que a gente esteja. Então eu chego sujo e Ele me torna limpo, eu chego cativo e Ele me torna livre, eu chego quebrado, Ele me torna próspero, eu chego perdido, Ele me torna filho. Alguém comigo aqui nessa manhã? Salmos 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor,
confie nele e ele agirá. Tiago 4,7 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Irmão, Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu por você. Jesus não morreu pela igreja católica, Jesus não morreu pelo movimento protestante, Jesus não morreu pela Lagoinha de Alphaville, Jesus não morreu por uma denominação, Jesus não morreu por um movimento evangelístico, Jesus não morreu por nada que é institucional, Jesus morreu por você. A Bíblia não diz que Ele fez a nossa denominação segundo a sua imagem e semelhança, mas a Bíblia diz que Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Se existe um plano original, precisamos estudar sobre ele. Se existe um projeto original, um propósito original, precisamos persegui-lo. E é por isso que eu falo que a gente está muitas vezes ansioso em relação ao nosso futuro, mas muitas vezes a gente não para meditar sobre a nossa gênese. Irmão, guarda isso. Tem uma pregação minha, inclusive, chamada Back to the Future. Eu falo sobre a importância de voltarmos na nossa origem, para entendermos sobre o nosso futuro. Todas as promessas, as garantias, os desígnios, o seu destino, a sua identidade, os lugares que Deus tem para você, as portas que o Senhor vai abrir, o seu chamado, a sua missão de vida, tudo isso foi, eu vou usar entre aspas, ok? É só uma expressão, uma licença poética, foi tatuado dentro do seu interior, e é por isso que perseguir do lado de fora coisas que nos tragam um sentimento de plenitude é uma corrida vazia, porque não é sobre o que eu conquisto do lado de fora, é sobre o que Deus fala a respeito de mim do lado de dentro. Eu preciso saber como Deus me vê, como Ele me chama, porque Deus não vê como o homem vê. Alguém comigo aqui, diga amém. Não é sobre religião. A religião sempre nos exige algo. O Evangelho sempre nos entrega algo. Olha o que a palavra diz. Mateus 23:13 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Pastor, peraí, eu acho que você está se contradizendo. Será que a gente não está nesse lugar? Fechando as portas do reino para que pecadores tenham acesso? Será que a gente não está nesse lugar se tornando um fariseu hipócrita, condenando o pecado do outro? Não, irmão, guarda isso. O que essa passagem fala é a respeito de homens que se diziam ser homens de Deus e que impunham costumes e cultura como se fossem princípios e fundamentos. Sabe quando a gente corre o risco de entrar nesse lugar? Quando a igreja coloca na sua pauta falar mais sobre que tipo de vestimento você pode, do que tipo de santidade Deus espera de você. É quando a igreja entra no lugar de querer regulamentar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que pode e o que não pode, quando precisamos só falar sobre a agenda dos céus. Bateria é do inferno ou não é? Guitarra é do inferno ou não é? Mulheres podem usar calça jeans ou não podem? Pastor, eu não estou entendendo. Eu sei que você não está entendendo, porque para muitos daqui talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas pessoas foram excluídas de igrejas porque jogavam futebol. Pessoas foram excluídas do corpo de Jesus porque gostavam de tocar um instrumento musical que hoje as mesmas igrejas que os excluíram utilizam. Muitos endemonizaram a internet. Eu vi uma tarja, um meme que eu achei interessante. Um pastor dizendo: a internet é do diabo. Anos depois ele falando: boa tarde, igreja, seja bem-vindo ao nosso culto online. Quando a gente caminha tentando santificar coisas, a gente se perde, porque a santidade não é para coisas, a santidade é para pessoas. O que a palavra está dizendo aqui é que a gente não tem que ser um aferidor de medida para pessoas segundo os seus costumes e cultura. Muita gente defende cultura religiosa como se fossem princípios do Evangelho, mas os princípios sim são inegociáveis. Quando o assunto é princípios, não tem espaço para opinião. Pastor, a minha opinião é diferente. Irmão, desculpa, entre a sua opinião e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Pastor, desculpa, mas eu penso diferente. Eu penso diferente. Pois é, mas Deus pensa diferente de você também. E entre os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, eu fico com os pensamentos de Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja.
Jesus era uma falha no sistema. Tim Keller, ele tem uma frase que eu amo, ele diz: Jesus não foi apenas um cara legal, que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus era uma ameaça a um sistema falido, religioso. Jesus era uma ameaça àqueles que falavam em nome de Deus, mas não carregavam Deus. Jesus era uma ameaça porque tudo que ele carregava denunciava o que eles não carregavam. Tudo que ele fazia denunciava o que eles não faziam. Tudo que ele era denunciava o que eles não eram. Irmão, guarda isso, é para esse lugar que a igreja precisa caminhar. A nossa conduta de vida precisa denunciar o pecado. Pastor, não fomos chamados para apontar para o pecado de ninguém, não. A gente não foi chamado para julgar nenhum pecador, isso é fato. Mas nós precisamos apontar para a santidade. E quando a santidade é estabelecida, o pecado é denunciado. Imagina que eu estou usando 2 tênis aqui. Um é da Adidas e outro é da, sei lá. Fala uma marca, fala um... Não. Adidas mais um falsificado. Fala um nome... Não, meu lindo. Adidas falsificado. Você já viu que eles mudam só um... Abidas, boa. Eu estou com Adidas no lado, eu estou com Abidas do outro. Talvez se os dois fossem falsificados, passaria direto, você nem perceberia. Mas quando eu estou com um original, um de verdade e um que não é de verdade, eu não preciso falar nada. O que é de verdade denuncia o que não é. Pega essa chave. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. O que denuncia a agenda do inferno? A agenda dos céus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Diz a palavra. Martin Luther King, ele diz que o que me assusta, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Irmão, como o mundo, os princípios caídos e uma agenda do inferno serão denunciadas se a igreja não caminhar em santidade, retidão e tiver uma agenda dos céus. Como vai ser denunciado o pecado se a gente não tiver na nossa pauta santidade? Falamos sobre promessas nos púlpitos, o mundo também tem promessas. Falamos sobre esperança, o mundo também carrega uma esperança. Falamos sobre riquezas, o mundo também fala sobre riquezas. Existe uma diferença, irmão, guarda isso. Existe uma diferença a tal ponto de Deus chegar a fazer comparativos. Ele diz: a riqueza que eu tenho para vocês, ela não acrescenta dores. Ou seja, existe uma riqueza diferente da riqueza de Deus. A paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Então existe uma paz no mundo. Precisamos colocar o original em pauta para que o falso seja denunciado. Precisamos colocar a agenda de Deus em pauta para que a agenda do inferno seja denunciada. Alguém comigo aqui? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!